E aí, tudo bem contigo? Seja muito bem-vindo. Eu sou Renan Moraes da Unielétrica, a Universidade da Elétrica Automotiva. Bom, hoje eu tenho uma dica bacana para você não fazer uma burrada. Cuidado para não trocar a bateria do seu carro à toa, hein? Ou pior, fazer o seu cliente trocar a bateria do carro dele sem necessidade. É bem simples, é um passo a passo que você precisa seguir antes de fazer o teste na bateria, mas muitas vezes a gente na correria acaba passando batida e esquece disso. O que é que você precisa fazer antes de diagnosticar a bateria? Dois testes, bem simples, alternador e roubo de corrente, roubo de carga, não sei como é que você costuma chamar isso, como é que você conhece esse termo, mas é o passo a passo, é a triagem que você precisa fazer antes de trocar a bateria. É muito simples, roubo de corrente e alternador. Vou contar uma história para vocês que acontece muito aqui dentro da oficina, muito mais comum do que vocês podem imaginar. O cliente chega com o carro sem partida, aparentemente um defeito de bateria, e a bateria é nova, é zero, está na garantia, colocou tem 1 ou 2 dias. Isso acontece demais. Ou, mesma coisa, o cliente chega com a bateria nova e diz, olha, essa bateria não está boa, ela não está segurando carga, se o carro ficar 2 dias parado, eu já fico sem bateria, estou tendo que deixar ela desligada, ou vem para trocar a bateria em garantia que comprou em outro lugar e vê que a gente trabalha com a marca, enfim. O que acontece? Vou contar uma história aqui bem comum. O cliente está indo com o carro, o cliente, o seu amigo, você, não sei, é só uma história que acontece aqui e eu vou dar o exemplo da própria oficina que eu vejo muito isso acontecer. Está com o carro indo para casa, para no supermercado, vai lá, compra alguma coisa, quando volta vai dar partida, nem sinal. Um defeito típico de bateria. Aí aciona o seguro ou liga, sei lá, para um disco socorro ou liga para um amigo ir lá socorrer. Chega no lugar e vai testar, a bateria está descarregada. Pega esse aparelho aqui, o teste de bateria, testa e a bateria está descarregada. O que o cara faz? Cara, sua bateria está descarregada, precisa trocar. Você só veio andando, parou aqui. Pois é, eu vim andando, parei, fui dar partida, nem sinal. A bateria só deu problema. Porque, afinal de contas, existem defeitos na bateria. É possível uma bateria boa, tá boa agora, e eu dar uma próxima partida ela estragar. Sei lá, ela pode descolar as placas ali, abrir o circuito interno, né? É o termo técnico mais bonito para falar. A bateria ela descola a ligação, ela abre a ligação, então ela dá defeito de uma hora para outra. Choque térmico pode causar isso, enfim, uma pancada, a bateria solta no suporte, chacoalhou, ela dá esse problema, acontece também. O famoso colar as placas, não sei se você já ouviu falar essa expressão, mas acontece com a bateria, ela pode sim dar problema de uma hora para outra, mas a questão aqui dessa história não é isso. Continuando a história. Eu estava vindo, parei, fui no supermercado, peguei o que eu tinha que pegar, quando voltei fui dar partida, não deu nem sinal e vim com o carro normal até aqui. Aí a pessoa que está fazendo o teste fala, cara, é bateria. Vai lá, não, troca pra mim, pô, bateria é assim mesmo, dá defeito, uma hora pra outra vai lá, pega a bateria nova, coloca, dá a partida, funciona uma beleza, vai embora. Vai embora, no outro dia de manhã funciona, vai andando com o carro, pá, mesmo problema. Opa, pera lá, o que essa pessoa faz? Geralmente essa pessoa procura uma oficina ou procura falar com a pessoa que vendeu a bateria para ele para ver o que aconteceu. E aí que a pessoa vai fazer todos os testes, vai passar pela essa triagem, por esse passo a passo e vai ver que esqueceu de uma coisa simples, que devia ser hábito, que é testar o alternador, ver se o alternador está carregando ou não, certo? Então isso é muito mais comum do que vocês imaginam. O cliente chega e fala, cara, eu acho que eu comprei essa bateria, ela está com problema, ou o meu carro tem defeito de motor de arranque, motor de partida, eu paro ele não dá nem sinal. Você vai fazer os testes e ver que a pessoa que fez o diagnóstico, trocou a bateria, esqueceu de um passo muito simples, que era testar o alternador, tá? Outra coisa que acontece bastante também, uma outra história, é o cliente chegar com essa de que, olha, eu comprei uma bateria, mas eu acho que ela não está boa não, ela não segura a carga. A minha já não estava muito legal, geralmente essa é o cliente que faz o diagnóstico, tá? A minha já não estava lá muito legal, não estava segurando carga, que tinha aí 1, 2 anos, eu fui lá no mercado, no Walmart estava barato, peguei uma Moura e coloquei ali, só que 2 dias ela descarrega. Tem coisa errada com essa bateria aí, eu quero que você teste ela para mim. Geralmente o cliente pede para testar a bateria, quando na verdade o carro tem um defeito de roubo de corrente, lembra? Alternador e roubo de corrente.
Então, esse segundo sintoma, ele já meio que acusa qual é o problema, que é o teste de roubo de corrente. Os dois são muito simples de ser feito o teste, é rápido, você precisa apenas disso aqui, ó, usar só o multímetro. O multímetro você compra aí no R$1,99, vai pagar R$15 e você mesmo consegue fazer o teste, não vai demorar 10 minutos para testar os dois. Os dois, demora 10 minutos. Então, por isso que é importante você testar antes de trocar a bateria, ou antes de testar a bateria em si, você testar primeiro o alternador e segundo, se o carro não tem um consumo de energia, um roubo de corrente, certo? Eu acredito que você deve saber, mas se você não sabe, eu sempre gosto de explicar uma analogia, o que é o alternador, que é a peça que vai no carro, que tem a função de recarregar a bateria. Eu sempre gosto de explicar e fazer uma comparação com uma torneira aberta e não tendo água para repor na caixa d'água, né? O que acontece? Se a gente vai ali, abre a torneira e não tem água da rua para repor na caixa, uma hora essa água ela vai acabar e você vai ficar sem água. Mesma coisa a bateria, você pode comprar uma bateria nova, zero. Você vai colocar ali, ela vai funcionar legal enquanto a bateria tem carga. Se o alternador não estiver devolvendo a carga para essa bateria, se não estiver repondo a carga, vai chegar uma hora que, por mais que a bateria seja nova, seja boa, seja de uma amperagem maior, a carga dela vai acabar, vai descarregar. Os carros de injeção eletrônica, o próprio motor do carro funcionando já tem componente eletrônico ali, bomba de combustível, bobina, o suficiente para descarregar ela ali em poucas horas, certo? Então, por isso que você precisa testar o alternador. O alternador ele é um conjunto de peças elétricas, ele é uma peça que vai no motor, né, tocado pela correia de distribuição. Quando o motor funciona, ele começa a gerar uma energia que repõe sempre a carga da bateria. O outro defeito do roubo de corrente, ele tem uma particularidadezinha. Como é que acontece o roubo de corrente? Pode ser por dois motivos que o carro tenha um roubo de corrente. O primeiro, que é o mais difícil, mas acontece também, ele dá defeito em alguma peça original do carro, algum componente original. Sei lá, pode ser que o painel de instrumentos dá um defeito e estraga os capacitores, ou molha, pega água na placa do painel e ele costuma consumir, ele puxar a energia da bateria enquanto o carro está parado. Sei lá, uma central de carroceria, um módulo de conforto, que é o módulo desses carros que controla iluminação, farol, buzina, limpador, mesmo sintoma, molha, dá um problema interno, um problema elétrico e costuma puxar a energia da bateria enquanto o carro está parado. E o segundo e bem mais comum, esse é campeão disparado, é os acessórios. Muitas das vezes o roubo de corrente ele é causado por um acessório que foi ou instalado errado ou problema no próprio acessório. O campeão disparado de roubar a corrente, de criar essa fuga de energia é aparelho de som. Quem trabalha com isso, quem conhece um pouco disso, sabe que aparelho de som e módulo de potência, assim, estão disparado na frente de números de componentes que cria esse roubo de corrente. Então, só para explicar um pouquinho mais o que é o roubo de corrente. O roubo de corrente é quando algum componente do carro, pode ser ele original ou um acessório, tipo som, tipo uma luz no porta-malas que o cara colocou e não ficou muito bem colocado, e quando fecha o porta-malas essa luz continua aceso, ou uma luz dentro do porta-luvas que não apaga do sistema original, ou um painel de instrumentos original que deu problema, ou um módulo de potência que dá um problema interno na placa, ele fica puxando carga da bateria enquanto o carro está parado. E o que acontece? O carro parado, motor desligado, o alternador não está funcionando, não está repondo carga da bateria. Se não está repondo e está puxando a carga da bateria, a gente volta para o exemplo da torneira, lembra? Uma hora essa carga, essa energia, ela vai esgotar, ela vai acabar e você vai ficar sem bateria. É aí que o cliente diz que, olha, meu carro ficou 2 dias parado e já ficou sem bateria. Mas, se eu deixar a bateria desligada, a bateria fica ali. Não dá problema. Fusca, sei lá, o pessoal sempre faz isso, né? Muito mais fácil. Geralmente quem tem Fusca é o cara que já tem habilidade para desligar a bateria, para fazer os primeiros testes ali. E, enfim, é isso. É muito simples, é muito fácil de fazer o teste nos dois. Só recapitulando então, antes de você testar a bateria do carro, certo? Você precisa lembrar sempre de fazer a triagem, de fazer o passo a passo. O que é? Testa o alternador e testa se não tem roubo de corrente. Os dois tá ok? Aí sim você vai pegar o seu aparelho de teste de bateria e aí você vai testar a bateria em si. Caso contrário, nem vá para o teste de bateria, certo? É muito simples.
Como eu estava dizendo, com o multímetro você consegue fazer o teste. Eu vou explicar melhor aqui na prática como é que é fácil de fazer isso e até uma covardia você não fazer isso antes de testar a bateria, tá bom? Vem comigo que eu vou te explicar aqui na prática, vem cá. É bem simples. Muito bem. Antes de eu te explicar na prática como é que você testa o alternador, eu vou querer que você grave alguns números aí, certo? Eu já vou explicar de antemão aqui que funciona mais ou menos assim. Você não precisa ter preocupação com qual ano que é o seu carro, qual que é o modelo do seu carro, qual é o modelo do alternador do seu carro. Não interessa se ele é um alternador simples com regulador de voltagem externo ou se ele é um regulador ou se ele é um alternador dos últimos lançamentos, que é controlado pela central de injeção com pulso PWM. Você não precisa saber de nada disso. O resultado final, o que importa, que é a voltagem que ele carrega, não vai mudar do Fusca para a BMW 2019. Isso vai ser, o resultado vai ser o mesmo, tá? Então, os números que eu quero que você grava os números parâmetros. Até algumas baterias vem específico isso vem timbrado em cima da própria bateria. Vem escrito assim, ó. Se você começar a prestar atenção, você vai encontrar isso em algumas marcas de baterias. A escrita é mais ou menos assim: o regulador de voltagem deverá trabalhar de 13,20 a 14,50. O que isso quer dizer? Isso quer dizer qual é o parâmetro para esse alternador trabalhar, qual é a voltagem padrão que ele tem que trabalhar. Tem que estar nesse meio, tem que estar regulando isso daí. Então, com o multímetro, né, o que vai importar é se o alternador ele está dentro desse meio, ele está carregando no mínimo 13,20 a no máximo 14,50. Deixa eu explicar um pouco mais sobre isso. O alternador ele é um conjunto de peças elétricas, né? A função final desse conjunto de peças elétricas do alternador é produzir energia, produzir carga para repor a carga da bateria, certo? Ele costuma dar dois tipos de problema. O mais comum é ele parar de carregar, quando ele está gerando uma voltagem abaixo de 13,20. Grava aí. Então ele tem que dar no mínimo 13,20. E tem um outro defeito, que esse já não é tão comum, mas acontece também, e quando ele acontece o estrago é muito maior, que o alternador dá um defeito de excesso de carga. Isso mesmo, ele começa a carregar além, mais, né, do que os 14,50. Pensa que o carro ele é 12 volts, a tensão da bateria parada é em 12 volts. Quando o alternador entra em funcionamento, ela sobe, né, para os seus 14 volts, dentro dos 13,20 aos 14,50. Pensa quando o alternador dá defeito e começa a carregar mais do que os 14,50. Existem defeitos aí que o alternador chega a carregar 18 volts, queima tudo quanto é lâmpada, centrais eletrônicas, enfim, é um desastre, tá? Então, o que eu quero que você grava aqui, para facilitar o nosso teste na prática, são esses números: 13,20, 14,50. No mínimo, o alternador tem que estar carregando 13,20, independente do modelo do carro, de modelo de alternador, do tamanho da bateria, isso não vai mudar, tá? Ele tem que carregar 13,20 a no máximo 14,50. É muito simples, é muito fácil de gravar isso aí, tá bom? A gente já vai para a prática fazer isso aqui, mas antes eu preciso que você grave esses números aí. Muito bem, o teste de alternador é um dos testes mais simples de fazer em todo o sistema elétrico do carro, tá? A gente precisa selecionar a escala de 20, voltagem de corrente contínua, 20 volts. Eu costumo dizer, e mais fácil de memorizar, que 20 é o mais próximo de 12, que é a voltagem do carro, certo? A voltagem da bateria é 12 volts, você seleciona sempre a chave seletora no mais próximo. Então, voltagem de corrente contínua, na escala de 20 volts. Aqui não tem erro. A gente coloca aqui na escala de 20 volts e coloca os bornes correspondentes. Aqui no negativo e esse aqui no positivo. Só encosta aqui, ele já vai dar a voltagem pra gente. Opa, deu uma contatinha aqui. 12,46, 12,45. Essa é a voltagem da bateria, tá bom? Essa é a voltagem que a bateria está agora parado. Lembrando que o alternador só vai entrar em funcionamento assim que a gente funcionar o motor do carro, tá? Tem muita gente que confunde isso aí e, poxa, não está carregando. Tem que lembrar sempre que para carregar, para funcionar, você precisa funcionar o carro, tá? Então, lembra dos números que eu pedi para decorar?
13,20 é o mínimo, 14,50 é o máximo. Do jeito que está ali, a gente dá a partida no carro e vê para quanto que sobe esse número. Beleza, funcionamos o carro. Motor do carro em marcha lenta, o alternador está carregando 14,16, 14,17. Está acima de 13,20 e está abaixo de 14,50. Ou seja, o alternador desse carro está excelente, está carregando certinho. Ele não tem defeito de alternador. É assim que se faz um teste de alternador. 14,09, 14,12, ele dá uma oscilada ali na tensão, mas o importante é que ele se mantém de 13,20 a no máximo 14,50, que a gente pega como regra. Fechou? É isso. Teste de alternador é isso. É simples e rápido, não demora 2 minutos para fazer. Falando de roubo de corrente, de consumo de energia, de carga de bateria, você também vai precisar gravar uns números aí para facilitar a nossa vida, certo? Tem a escala correta do multímetro que a gente vai colocar e o máximo de amperagem permitido com o carro parado, que é o teste que a gente vai fazer de roubo de corrente, é 0,09. Isso mesmo, ó, 0,09 é o máximo tolerado, certo? 0,09 amperes, tá? Ou seja, se o carro estiver consumindo mais do que 0,09 amperes com tudo parado, que é como é feito o teste de roubo de corrente, significa que esse carro tem sim um consumidor de corrente, ali um roubo de corrente, uma fuga de energia, e quanto maior for o número, mais rápido a sua bateria vai descarregar, certo? Então, o teto, o limite, que eu quero que você grave aí, e a mesma coisa para o alternador, tá? Se aplica para o Fusca, como se aplica para a Mercedes 2019, como se aplica para o carro que tem um sistema de eletrônica mais avançado que existe na atualidade, tá? Esses padrões, esses fundamentos da elétrica automotiva não vai mudar, tá? Se você pegar um golzinho aí, 88, e pegar o último Gol que saiu com tudo de mais equipado de eletrônica, esses fundamentos de medidas de alternador e medidas de consumo de corrente não vai mudar. Então, o número que eu preciso que você grave para a gente ir para a prática, aprender a fazer o teste de roubo de corrente, é esse. O máximo que um carro pode consumir, você pega como regra, é 0,09. Fechou? Vamos para a prática fazer esse teste, que fica muito mais fácil de entender e para você poder realizar, para você poder fazer esse teste também. Muito bem, o teste de roubo de corrente a gente precisa de um pouco mais de atenção, porque é uma das únicas vezes em que, se a gente ligar errado, a gente corre o risco de queimar o nosso multímetro, certo? É a única vez também em que a gente vai ter que trocar a ponta de prova para o borne correspondente, tá? Para os outros testes no sistema elétrico, para testar resistência, amperagem, voltagem, geralmente a gente não troca a ponta de prova. E dessa vez, no teste de roubo de corrente, a gente vai precisar trocar. Por que a gente vai ter que trocar? Porque a gente vai usar o alternador como uma ponte. O alternador, ele vai passar toda a carga da bateria por dentro do alternador, vai dar aqui na tela o quanto está sendo consumido e vai retornar para o carro. Por isso a gente vai usar essa escala aqui, ó, a escala de amperagem, amperímetro, né? Amperímetro de corrente contínua. Deixa eu ajustar o foco aqui. Aqui, ó, 10A, 10 amperes no máximo, né? Tá em vermelho. Tem alguns modelos de multímetro que vem escrito assim, ó, máximo 10 amperes. Por que máximo 10 amperes? Quando a gente seleciona o multímetro nessa escala aqui, o multímetro ele passa a ser uma ponte, certo? A carga da bateria ela vai entrar por um terminal, vai passar por dentro do nosso multímetro, vai dar na tela o quanto de consumo está sendo puxado no carro e vai dar continuidade aqui. Então, por isso, é uma das únicas vezes em que a gente precisa mudar o borne positivo para o borne correspondente aqui em cima, ó. Pronto, o nosso multímetro já está preparado para fazer o teste do consumo de corrente. Selecionamos a escala de 10 amperes, que é o máximo que ele aguenta, que ele suporta, né? Ou seja, a gente não pode fazer o teste de roubo de corrente aqui, esquecer e de repente dar partida no carro. Ele vai nesse momento puxar muito mais do que 10 amperes, então ele vai queimar o nosso multímetro, certo? E é uma das únicas vezes em que a gente precisa desligar a bateria do carro para fazer esse teste também. Tá? O nosso multímetro já está preparado.
Vamos fazer no carro agora para ver como é que a gente chega naquele número de 0,09. Tá? Eu vou colocar o multímetro aqui e a gente vai acompanhar aqui no carro. Esse carro já usa um sistema novo de terminal de bateria, é uma norma nova de segurança, que é um terminal de pressão, engate rápido. Em caso de emergência, alguma coisa, pane elétrica ou uma faísca com risco de incêndio, você só desengata aqui e já liga. Bom, a gente tem aqui as duas pontas de prova, preta e vermelha, negativa e positiva. A gente precisa colocar aqui, a gente desligou a bateria, correto? A gente precisa colocar uma ponta de prova aqui no terminal, aqui, e a outra ponta de prova a gente precisa ligar aqui na bateria. Ou seja, o que a gente fez aqui? Deixa eu só espetar aqui. O bacana nessa hora aqui é ter algo que vai segurar, que vai dar sustentação aqui para os dois terminais, tá? Tanto para esse quanto para esse. Eu só encostei ali, mas se eu esbarrar aqui já corre o risco de soltar os terminais e vai estragar o nosso teste. Bom, não sei se vocês perceberam que quando eu coloquei ali, estava em 14 e agora caiu para 4, para 3. O que isso quer dizer? Quando eu desliguei a bateria e liguei de volta, né, que quando eu coloquei o multímetro, eu passei a alimentar o sistema do carro de volta. O carro está com bateria, ele está alimentado através do nosso multímetro. Ele teve um pico de tensão, mas depois ele caiu para lá, 0,04, 0,03. Está abaixo de 0,9, ou seja, esse carro não tem roubo de corrente, ele não tem um consumo excessivo de energia enquanto o carro está parado. Eu tenho certeza absoluta que esse carro pode ficar aí 2 semanas parado, que a bateria dele, se ela estiver boa, não vai descarregar. Tá? Esse carro está carregando e esse carro não tem um roubo de corrente, não tem um consumo de carga. Outra particularidade desse teste, que vocês precisam lembrar quando estiver fazendo. Ele é um teste de consumo de energia enquanto o carro está parado, certo? Então o carro ele precisa realmente estar parado com todos os acessórios desligados. Antes de você ajeitar o seu multímetro, de partir para esse teste, você precisa se certificar, ter certeza de que não está deixando nenhuma luz acesa dentro do carro, de que as portas estão todas fechadas, de que desligou todos os acessórios do carro, não vai esquecer o carregador do celular ligado lá, porque senão ele vai te enganar. Qualquer coisa elétrica no carro que tiver acionado, ele vai criar um gerador de consumo, vai dar aqui na tela do nosso multímetro esse valor acima de 0,09. Tá? Uma outra dica bacana também que eu costumo fazer e dar para o pessoal de dar esse toque, dar essa sacada, é o seguinte: o carro ele está alimentado, tem energia nele, e aí eu costumo dizer que liga o alarme que é como ele vai ficar na garagem, como ele vai ficar parado, certo? O que você faz? Como ele tem energia, você vai pegar o controle e vai ativar o alarme, para ver como ele fica realmente em stand-by, como ele fica em descanso. Ó, acionei o alarme, ele sobe porque pisca setas, enfim, aciona todo o sistema de alarme, e em seguida ele baixa para 0,04 de novo. Ou seja, resumindo, é esse o teste de roubo de corrente. Esse carro não tem roubo de corrente, está tudo funcionando certinho. Fechou? É isso aí, está testado. Eu espero que essas dicas tenham te ajudado de alguma forma a fazer os seus testes aí, a tirar suas dúvidas em relação a bateria, alternador e roubo de corrente. Que você possa usar para você, para o carro do seu amigo, para o carro do seu cliente. Tenho certeza que esse teste simples vai facilitar a sua vida e evitar uma futura dor de cabeça aí. Tá bom? Se mesmo assim ficou com alguma dúvida em relação a esse conteúdo, a esse procedimento, a esse teste, deixa aqui nos comentários que eu vou fazer de tudo para te responder. Tá bom, meu querido? Um forte abraço, sucesso para você. Tamo junto. É nóis!